Olá, sou a professora Maluquinha e saí de dentro desse livro para te contar uma história. Sou um personagem criado pelo escritor Ziraldo e hoje eu trouxe mais uma lenda para vocês. A lenda do lobisomem do livro Lendas Brasileiras da Turma da Mônica, por Maurício de Souza, da editora Girassol. E essa história começa assim. Em uma cidade do interior do Brasil, morava um casal que, depois de ter 7 meninas, finalmente viu nascer um menino na família. Mas o garoto era pálido, tinha os olhos fundos e orelhas bem compridas. Por isso, logo virou motivo de comentário dos vizinhos. Alguns diziam que ele era muito feio, outros apenas o achavam esquisito. Mas com o tempo, as pessoas foram se acostumando com a sua aparência esquisita e seu aspecto sombrio. Quando chegou a data do seu 13º aniversário, uma das suas 7 irmãs resolveu contar a ele a história que assombrava a família depois de seu nascimento. Ela perguntou se ele já tinha ouvido falar do lobisomem. E ele: sim, é um homem que vira lobo. Meus amigos já viram e disseram que ele é muito malvado e feio. E ela contou também para ele que alguns homens se transformavam em lobisomem. Quando uma família tinha 7 filhas mulheres, um menino se transformava em lobisomem após completar 13 anos. O garoto ficou apavorado e a irmã ainda completou falando para ele pensar no lado bom, que ele nunca morreria, que não iria envelhecer e nem ficar doente. E explicou que o lobisomem só atacava as pessoas quando estava ameaçado, que sua aparência já era assustadora, mas isso ele estava acostumado. Depois dessa conversa, os dias passaram, o aniversário também. Como nada aconteceu, todos ficaram tranquilos. Aquilo só podia ser uma lenda. Mas o que eles não sabiam é que os lobisomens só aparecem nas noites de lua cheia. E não deu outra. Numa noite nublada e fria, na primeira sexta-feira da lua cheia, o garoto ele sentiu uma enorme vontade de sair de casa. Faltava poucos minutos para meia-noite, quando ele partiu sem rumo pelas ruas do bairro. Ao passar por uma encruzilhada, ouviu o badalar dos sinos. Era meia-noite. Então ele começou a se esfregar na poeira do chão e aos poucos se transformando em um lobisomem. E pela primeira vez uivou para a lua. Após a transformação, o lobisomem passou a correr sem parar. Correu e as luzes iam se apagando por onde ele passava. A correria tinha um motivo. O lobisomem precisava visitar 7 cemitérios antes de amanhecer. Se não fizesse isso, não conseguiria voltar à forma humana e permaneceria transformado para sempre. Mas deu tempo. Antes do sol nascer e do galo cantar, o lobisomem já voltava para casa. No dia seguinte, parecia que não havia acontecido nada. As pessoas comentaram sobre um sinistro uivo de um lobo nas redondezas, mas ninguém soube da transformação. E todos continuavam acreditando que a história do lobisomem era uma simples lenda. Mas certa vez, o menino estava conversando com os amigos, enquanto ele falava sobre uma corrida que ia ter na cidade.
o jovem deixou escapar seu segredo. Sabe o que ele falou? Ele disse assim: não tem para ninguém, vou ganhar a corrida. Os amigos perguntaram assim: por que você está tão confiante? E ele disse: se eu consigo percorrer 7 cemitérios num período de menos de 6 horas, ganho essa corrida fácil, fácil. 7 cemitérios? Ai! Os amigos saíram correndo, foi uma gritaria. E depois desse dia, o garoto fugiu assustado. E o lobisomem nunca mais foi visto naquela cidade. Mas no mundo todo há pessoas que dizem ter ouvido o uivo de um lobisomem. E alguns contam que viram a sua transformação. Então, tome cuidado. Pode existir alguém bem próximo de você, prontinho para virar um lobisomem numa sexta-feira de lua cheia. Duda, é contigo! Numa noite de lua cheia, muito cuidado com o lobisomem. Um menino que vira lobo, metade lobo, metade homem. Pra percorrer 7 cemitérios, ele passa a noite correndo e uivando pela cidade. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Numa noite de lua cheia, muito cuidado com o lobisomem. Um menino que vira lobo, metade lobo, metade homem. Pra percorrer 7 cemitérios, ele passa a noite correndo e uivando pela cidade. Ninguém sabe o que tá acontecendo. Muito cuidado com esse lobisomem. Numa noite de lua cheia, numa sexta-feira, ele pode encontrar você. E essa história entrou por uma porta e saiu por uma janela. Até a próxima história!